que eu coloquei para vocês, né, nesse primeiro momento, faz parte de um capítulo meu, da minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 95, e que se chama... ela se chama Percepção e Representação do Mundo no Desenho Infantil, da Teoria da Forma e Fenomenologia. Esse capítulo, do qual eu tirei essas informações para vocês, chama Fenomenologia e seu modo de redução fenomenológica, né, que era o que eu estava usando como referencial para daí eu introduzir as outras questões, né? E trabalhei também com o Merleau-Ponty no meu referencial para trabalhar no meu doutorado. No doutorado eu trabalho com objeto e instalação, né, processos de criação e compreensão em artes plásticas, né? A primeira parte do trabalho é uma parte de conceituação, são 3 capítulos de conceituação, e no 4º capítulo eu faço itinerários de criação e compreensão, usando 2 artistas que moram aqui em Uberlândia. Uma é a Cláudia França, que é a professora do departamento, né, formada em Belo Horizonte, e que já tem um trabalho plástico divulgado em outros lugares, além de Uberlândia, né? E trabalho também com João Virmontes, que é um artista que mora em Uberlândia atualmente, né? Vem de uma outra cidade, vem para cá para fazer a graduação dele, é formado, já está trabalhando, e eu faço então a leitura desses 2 itinerários de criação para buscar a compreensão do processo de criação deles, e depois eu faço uma leitura de objeto e de instalação da obra deles, né? E daí eu retomo o Merleau-Ponty nesse momento para pensar um pouco esse processo de criação pelo viés da fenomenologia, né? Então, essa aula é uma aula assim, bastante cara a mim, né? Então eu pensei, no primeiro momento está situando um pouco a teoria dele, o que é que ele pensa em rápidas pinceladas, né? Merleau-Ponty dá cursos e cursos, né? Ele é um filósofo absolutamente reconhecido, então é rápidas pinceladas só naquilo que nos interessa, basicamente, né? Então, no primeiro momento da aula eu vou fazer isso, e depois do intervalo eu vou passar os slides da exposição da Cláudia, e eu tenho os restos também de algumas imagens que estão melhor do que o slide, e daí eu vou ler para vocês mais ou menos como é que eu fiz a leitura dessa imagem à luz da fenomenologia, descrevendo, portanto, uma exposição que eu fui ver e que eu escrevi a respeito dela, tá certo? Então vão ser esses 2 momentos, né? Bom, na verdade, Merleau-Ponty, ele é um filósofo, né, que nasce em 1908, morre em 1961, né? Ele é considerado o filósofo contemporâneo da percepção enquanto significação imanente, tá? Então, depois a gente vai entender direito o que significa essa significação imanente em Merleau-Ponty, tá? Bom, sempre é colocado que as primeiras obras de Merleau-Ponty, quando ele começa a pensar as questões que vão tornar o filósofo, as obras que escreve, que vão fazer dele um filósofo, né? Um filósofo contemporâneo, considerado enquanto percepção e significação imanente, sempre se começa a falar de Merleau-Ponty vinculado à fenomenologia do céu, que é quem faz o método da fenomenologia no começo do século, que é um outro filósofo. Então, é o céu que, em primeiro momento, pensa a questão da fenomenologia, escreve, estrutura, enquanto conceito, enquanto projeto, né? Merleau-Ponty, quando ele vai começar o primeiro trabalho dele, que tem esse enfoque, é um trabalho que se chama tese complementar. Né? Isso é a referência que você tem na França. Né? Então, o indivíduo termina a graduação dele, né? Então ele é formado, terminou a graduação, ele escreve o que para a gente aqui seria dissertação de mestrado, para ele seria uma tese complementar. Significa que no curso de graduação ele já começou a se definir por um tópico da filosofia, a ter um pensamento autoral, né, um estudo que ele busca, e daí ele escreve uma tese complementar e apresenta depois, e essa tese então dá uma inspiração para ele. Quando ele escreve essa tese, que chama-se de tese complementar, e que para a gente seria, vamos dizer, mestrado, né, que complementa alguma coisa que vem anteriormente, então a gente pode pensar, que complementa uma monografia, né? Então ela é complementar, ele escreve a estrutura do comportamento.
que a gente usou logo no começo do curso, quando a gente foi pensar um pouco o que nos fazia humanos. Lembra que a gente começou a pensar que nós tínhamos, que sendo animais, nós tínhamos um comportamento que era movível, que era um comportamento instintivo, tínhamos um comportamento de sinal, que era um comportamento condicionado, e tínhamos um comportamento simbólico. E o que nos tornava homem era o comportamento simbólico. Lembra? Foi logo no primeiro curso quando a gente começou a discutir a questão de comportamento, percepção e tudo. Essas ideias estão estruturadas pelo Merleau-Ponty nesse primeiro trabalho dele, né, nessa primeira obra, vamos dizer assim, de fôlego, que é considerada que é a estrutura do comportamento. Né? Em seguida, a tese dele, essa estrutura do comportamento, acho que é 38, a gente deve lembrar que, em seguida, a Europa entra em Segunda Guerra Mundial, né? Então é só pós-térmica, Segunda Guerra Mundial, é que ele defende, vamos dizer, daí a sua tese de doutorado. Né? Então a fenomenologia da percepção é esse segundo momento de sua obra, né? Onde ele apresenta, então, pós-Segunda Guerra, em 46, portanto, ele apresenta a fenomenologia da percepção, onde ele retorna algumas coisas da estrutura do comportamento, pensando quem é esse homem, como ele, né, como ele se comporta, o que o define, qual é o estatuto dele, etc. Ele vai se firmar na fenomenologia da percepção. Ele tem N obras, é um tempo muito curto de vida, né? Se a gente pensar que em 46 ele publica isso, e em 61 ele morre, então 15 anos depois ele ainda tem 15 anos, vamos dizer, de uma produção bastante intensa, né? Ele é considerado daí o filósofo da fenomenologia da percepção e da fenomenologia enquanto existência, existencial. Então ele é alguém que está muito envolvido nessa época com a filosofia existencial também, com Sartre, com Nizam, uma série de outros filósofos que tinham uma atividade bastante intensa, né, dentro da sociedade. Né? Eram os filósofos que saíam à rua, faziam parte de passeatas, escreviam jornal, escreviam críticas, então tinha um engajamento político bastante forte. Não era, vamos dizer, o filósofo do gabinete que fica pensando as essências, a ontologia do mundo, enquanto o mundo está se arrebentando. Né? Eles, na verdade, pensam todas essas questões, mas eles pensam essas questões vinculadas à existência e àquele momento histórico, vamos dizer, participam ativamente. Né? E ele morre, assim, ainda com uma obra incompleta, né, que foi publicada depois quase com rascunho, onde ele vai retomando essas questões. Né? Então, o sentido e o não sentido e o signo são duas obras assim, absolutamente de fôlego, onde ele vai cada vez mais se separando, né, entendimento, né, dessa fenomenologia primeiro do século. Né? Ele vai adquirindo uma outra construção para pensar a questão do homem, da consciência, do corpo e do mundo. Nesse, o sentido e não sentido, ele é bastante amplo. Eu não sei se ele já foi traduzido para o português. O professor disse alguma coisa? Não. Que eu procurei, não vi se tem uma tradução em português, mas ele, na verdade, nesse livro, ele faz comentários sobre literatura, sobre cinema, sobre teatro, sobre artes plásticas. Né? É dentro desse sentido e não sentido que ele tem todo um texto que a gente usa muito, que é sobre a pintura do Cézanne. Né? Ele faz um longo comentário sobre a pintura do Cézanne, pensa, tem um texto que chama O Olho e o Espírito, né? Que faz parte dessa obra, que se chama Sentido e Não Sentido. Depois, ele ainda, além de fazer isso, né, que já seria de fôlego, né, a pintura, a literatura, o cinema, o romance, dentro dessa mesma obra ele vai então estar trabalhando a questão das ciências humanas e vai estar trabalhando as relações entre a filosofia existencialista e o marxismo. Né? Então ele vai costurando pontes, né? Então ele vai fazendo toda uma ligação com aquele momento, com as teorias que estão ali, o que significa ciências humanas, o que significa ciências exatas, e ele vai desenvolvendo bastante essas questões. Né? Na verdade, o que eu vi foi a estrutura do comportamento, a fenomenologia da percepção, alguns
e fiz o sentido no sentido, e dos signos só outros autores escreveram sobre. Né? Ainda o sentido e não sentido, eu ainda li alguns tópicos, Cezanne e outros, eu li no original. Os signos eu só li através da leitura de outra pessoa que faz comentários. Né? Bom, então essa é a parte, vamos dizer, só para a gente situar quem que a gente vai estar trabalhando. Né? Então, como eu estava dizendo, nas primeiras obras, os primeiros trabalhos, ele ainda está muito vinculado à questão do fio céu, mas ainda a gente já percebe que ele tem uma questão que se coloca a respeito da constituição da consciência que constitui o mundo. Tá? Então, se nós pensarmos, né, bom, o mundo está aí, né, e o homem está aqui, mas quem dá sentido ao mundo é o homem. Né? Então, é o homem que diz que o mundo é mundo. Se acontecer, já tinha até uma bomba que fazia isso, né? Que era aquela bomba, lá, que esqueci o nome, que matava todos os homens, mas não afetava nem tanto a natureza e nem a arquitetura. Ela tinha um efeito, só um efeito mortal. Né? Então, era uma bomba que não destruía a natureza e não destruía a arquitetura, mas ela matava os homens. Né? Então, se isso, por exemplo, acontece, você tem uma bomba que mata todos os homens, que fica a natureza e que fique a arquitetura aí, né? Isso continua sendo mundo. Né? Os pessoal diz, não, deixa de ser mundo, porque mundo é um significado que o homem dá, é um sentido que o homem dá. Se não tem nome, o que fica ninguém diz. Então não vai ter ninguém para dizer isso é natureza, isso é arquitetura, isso é mundo. Porque quem dá esse sentido é o homem. Portanto, é uma consciência que constitui o mundo. E essa consciência constitui o mundo transcendendo ao mundo, indo além daquilo que é dado. Né? Então, é mais ou menos aquela retomada lá bem atrás. Eu faço umas ligações para os seus filósofos ouvirem, né? Bom, mas enfim, eu faço. É aquela mesma questão mesmo do Platão, lá atrás, né? Que dizia, olha, a percepção, ela não é confiável. Né? O que é confiável? É a consciência que, através da ideia, transcende o universo dado. Se eu ficar no universo dado, eu posso não chegar ao conhecimento. Eu posso não saber o que é esse universo, se eu ficar ligado ao mundo da percepção, porque a percepção, ela me engana. Né? Então, vamos pensar, ela me engana à noite, ela me engana na sombra, ela me engana, eu posso me enganar, não porque o mundo tem alguma coisa entre eu e o mundo que impede a minha visão, por exemplo, a falta de luz, um nevoeiro, qualquer outra coisa, mas pela minha própria emoção, às vezes eu posso enxergar, não enxergar, né? Mas além disso, eu falo, não, dá absolutamente. Se você coloca um pau ereto dentro da água e você olha, esse pau dentro da água deixa de ser ereto e passa a ser. Né? Então, qual é o pau real? É aquele que é ereto ou é aquele que está dentro da água? É o mesmo pau ou não é? Né? Então, que a percepção, que você nunca pode confiar na percepção para você chegar à consciência e ao conhecimento. Então, essa consciência desse homem que vai ser um sujeito transcendental, né, que vai, na verdade, constituir essa consciência. Né? E você percebe que desde os primeiros trabalhos, o que Merleau-Ponty faz é discutir um pouco. É mesmo essa consciência que dá sentido ao mundo, que otorga sentido ao mundo? Ela tem a prevalência, ou seja, ela existe a priori, só com ela que a reflexão se dá. Né? Então, cada vez ele procura minimizar mais esse papel constituinte da consciência e colocar que essa questão do sentido, ela vai se estabelecer entre a relação do corpo, que ele vai chamar sempre de corpo sensível, para a gente perceber que ele não está falando de corpo, de uma mente abstrata, mas ele está falando de um corpo sensível, do homem como um todo, de um corpo sensível e de um mundo que ele vai dizer que é sensível também. Que não é essa consciência que diz que o mundo é sensível porque não conformiza o mundo, porque dá ao mundo sentimentos que são humanos, porque diz que o animal sente, que não é essa questão de antropoformizar o mundo, dar ao mundo sentimentos que são humanos. Ele vai dizer que o mundo em si,
ele é sensível na sua imanência. Né? Então ele vai estabelecer, ele vai buscar a constituição do mundo e do homem na relação entre homem sensível e mundo sensível. Né? Por isso que ele é da significação imanente, porque não é pela transcendência que ele busca a significação, não é que eu transcendo o mundo e pela ideia eu chego à significação. Né? Por isso que ele é o filósofo da percepção, da significação imanente. Ele acha que a significação, ela nasce na relação que se estabelece entre homem sensível e mundo sensível. Né? Então aqui eu tenho uma relação. Não existe homem sem mundo, mas não existe mundo sem homem. Então os dois são termos que são absolutamente dependentes entre eles. E ele diz que o homem é consagrado ao mundo, como o mundo é consagrado ao homem. Ou seja, nós só somos homens no mundo. E o mundo só é um com os homens. Então ambos somos consagrados uns aos outros. Se eu morrer, eu deixo de ser homem no mundo. Eu posso ser qualquer outra coisa, alma, espírito, pó, o que eu quiser. Mas eu deixo de ser homem no mundo. A minha experiência humana, ela só se dá nesse mundo. A experiência humana, se o homem fosse para a Lua, a experiência humana, se esse planeta dançar, tiver que todo mundo ir para a Márcia, são as ficções científicas, né? É o homem que está em Marte. Ele deixa de ser, esse homem passa a ser, né? Ele vai ter que fazer todo um processo de novo de adaptação no meio e ele vai deixar de ser esse homem. Enfim, né? Isso é ficção científica, por enquanto a gente não pode falar dessa possibilidade, e a não ser com utopia e pensar, né? Mas homem e mundo estão absolutamente entrelaçados. Então ele vai dizer assim, se você tem uma consciência, ela nasce dessa relação. Ela não pode nascer de um processo reflexivo, de uma consciência que transcende esse momento sensível. Ela tem que se dar na própria percepção. Então ele vai dizer que no mundo, eu posso pensar natureza, objeto, eu vou colocar objeto, mas aqui entra a natureza, animais, tudo que existe no mundo, né? Ele diz pela percepção, né? Pela percepção é que vai se dar esse encontro. Né? Aqui eu vou ter um homem que é potencialidade de saber. Essa potencialidade de saber, ou essa virtualidade do saber, né? Ele possui um saber, uma possibilidade de saber. Né? Essa possibilidade de saber está entranhada no seu próprio corpo. No corpo sensível, porque essa possibilidade de saber é dado pelos órgãos que estão no meu corpo, e não pela minha abstração mental. Então, no primeiro momento, a minha possibilidade de saber vai se dar pelos meus órgãos, né, que se comunicam com o mundo, que é a minha visão, que é a minha audição, que é o meu tato, que é o meu paladar, que é o meu olfato. São o meu corpo sensível é que permite que eu venha a saber o mundo. E eu não vou constituir o mundo, porque o mundo já está constituído enquanto objeto sensível. E ele tem um sensível, vai falar, ele é sensível em si. Ele é sensível em si no sentido de que ele emana um sentido. Né? E é o encontro entre essa imanência de sentido, que está dado pela forma com que as coisas se apresentam, e essa forma sensível, né? É nesse encontro entre esse corpo sensível, essa potencialidade de saber, e um objeto sensível, essa forma sensível, né? Que eu vou ter o quê? No primeiro ele falava assim, um sentido. Um sentido, no sentido assim, que é um sentido que é pré-reflexivo. É o que eu sinto, o que é me dado pela minha percepção dos meus órgãos, né? Dos meus órgãos do sentido, né?
meus autos sentidos. Então, o que eu tenho nesse encontro insensível e sensível é o sentido, um sentido pré-reflexivo, né? Que a reflexão não está instalada nele ainda. Então, ele vai dizer assim, olha, ele vai indagar na estrutura do comportamento, ele indaga assim, qual é a relação entre a consciência perceptiva e a consciência representativa. Então, no primeiro momento ele fala assim, olha, a consciência perceptiva me dá o sentido. E o sentido existe na experiência mesma. É na relação que eu estabeleço entre eu e o mundo, entre eu, o objeto, a natureza, animal e outro homem. É nessa relação que eu já tenho um sentido, que é pré-reflexivo, que é dado nesse encontro. Então ele chama de consciência perceptiva isso, a inauguração do sentido, que não sou eu que dou ao mundo, percebe? Ele vai dizer assim, olha, eu não posso dizer que existe um horizonte se não tiver um homem, é o homem que institui esse horizonte, porque não tem linha de horizonte. Essa linha de horizonte, ela é instituída pelo homem, mas ela é instituída pelo homem porque ela faz parte da experiência perceptiva do homem. Ela é parte, ela é a experiência perceptiva do homem. O homem está ali, ele olha e ele percebe o encontro à distância, né, na linha do horizonte do céu e a terra. E ele só diz da linha do horizonte que é uma abstração, que é um conceito, porque na realidade não existe. Vamos dizer assim, se você se aproximar daquela linha do horizonte, o horizonte vai além, né? Então ele é sempre um horizonte virtual, né? Mas ele está sempre posto para você, por onde? Pela tua experiência primeira, pela tua experiência mesma, pelo seu sentido. Então ele não é uma abstração que a minha mente constituiu e eu, homem, instituí o horizonte. Ele foi dado a mim nessa relação. Mas a minha experiência é que o sol se levanta e que o sol se põe. A minha experiência é essa. Então não adianta a ciência vir dizer, olha, ele não se põe, ele não se levanta, porque eu só posso ir investigar se ele se põe ou não depois que eu tive o sentido. Depois que eu vivenciei isso, é que eu posso ir atrás disso, né? Então, a consciência representativa, que vai representar o mundo, e nós vimos, ela vai representar pela matemática, ela vai representar pela geometria, ela vai representar pela ciência, ela vai representar pelos símbolos. Eles só podem se voltar para saber do mundo porque ele teve essa consciência perceptiva como início. Então, a consciência representativa ela não existe para negar o que nós percebemos. E isso acaba acontecendo pela ciência. A ciência começa a negar essa consciência perceptiva e dizer essa consciência perceptiva é errônea, ela nos engana. Então, para fazer ciência, para nós sermos verdadeiros, para fazer filosofia, para nós sermos verdadeiros, nós só podemos contar com a nossa consciência representativa, porque ela, através dos experimentos científicos controlados, experimentados através da tecnologia que a gente vai construir como extensão do homem, do telescópio, da máquina, do computador, do satélite, isso é que eu posso chegar à verdade do mundo. Diga. Qual é o percurso da construção da consciência representativa? Então, daí ele vai dizer assim, que nesse encontro entre homem e mundo, para ele, as coisas se dão de que maneira? Eu tenho no encontro com o mundo uma primeira experiência. Eu nem vou pôr primeira experiência, eu vou pôr experiência, que ele vai chamar experiência do vivido. Experiência do sentido. E que ele vai dizer que é pré-reflexiva. E ele vai dizer, e depois num outro momento, que é estética. No sentido mesmo da estética, no sentido mesmo da teoria da percepção da Gestalt. E nós sempre vemos a melhor forma, e nós sempre vemos o mais completo, que a gente sempre busca a harmonia, que a gente sempre busca o equilíbrio, nesse encontro entre o homem e o mundo. O que prevalece seria esse encontro.
da relação com as coisas. Ele vai falar de uma consciência pré-reflexiva e ao mesmo tempo estética. Né? Então você tem essa experiência e sem ela você não pode dar o segundo passo. Daí você tem essa experiência mais aqui você teria o símbolo. Que seria a reflexão do irrefletido ou do pré-reflexivo. Né? Então, com a construção do símbolo e do logos, eu começo a dizer isso daqui. E começo a dizer cada vez fechando mais esse entendimento, especializando mais e chegando, portanto, à significação. Então, a significação seria a soma da experiência do sensível, do pré-reflexivo, mais o símbolo para chegar à simbolização, à significação. Ele diz que no nosso processo de construção, de construção do conhecimento, depois de um determinado momento, esse mundo de reflexão e do símbolo, ele nega e anula esse. Então eu passo a ter um conhecimento, que ele vai dizer que é um conhecimento com transferência simbólica. Eu passo a aprender com a ciência, com a história, com o livro, né? Com o texto. E eu aprendo o mundo por transferência simbólica. E desaprendo o mundo enquanto experiência do sensível e do vivido. Então o que ele busca na teoria dele é trazer de volta esse mundo da experiência, esse momento inaugural, que ele vai dizer, então, que nessa, se ele coloca, indaga, qual é a relação entre a consciência perceptiva e a consciência representativa, ele vai dizer em que momento a segunda tenta anular ou superar a primeira, negar, né? E qual é a relação? Uma relação de hierarquia, né? Então essa é a da criança e essa é a do adulto. Eu penso com essa, portanto, se eu não penso com essa não é nada, né? Porque o homem interessa o conceito, se ele ficar nessa, ele não se desenvolve intelectualmente, etc, né? A não ser enquanto artista, né? E por isso que a arte, durante muito tempo, não é reconhecida como conhecimento, não é reconhecida como processo de conhecimento, de intelectualidade, né, como a gente viu naqueles primeiros textos, né, que isso é só depois de 1600, etc., que você vem dizer, não, né, Da Vinci, né, já dizia, né, é coisa mental, né, a arte é uma criação mental, não é só uma criação artesanal, não é só isso e aquilo, né. Então, ele vai indagar essa questão da hierarquia na estrutura do comportamento como que uma coisa, quando é que se inverte. Ele vai fazer um estudo sobre a linguagem, né, que é a primeira civilização, a primeira tecnologia que o homem desenvolve, né, não só para se comunicar com o outro, como para modificar a si próprio, o mundo e o outro. Né. Ele vai fazer todas as relações. A resposta que ele vai dar no segundo momento é que essa consciência perceptiva é fundante com relação à representatividade. Ou seja, que nós não podemos nunca nos esquecer que o que nos funda enquanto seres, e a ciência não pode esquecer isso, a história não pode esquecer isso, você não pode determinar o homem nem determinar o mundo. Porque é nessa relação, que é sempre singular, que esse mundo se levanta para o homem como ele se levanta para o mundo. Né? Então ele vai tentar trabalhar o tempo todo com essas questões. Né? Bom, daí ele vai dizer que na fenomenologia da percepção, portanto, você vai ter uma consciência que é solidária com o corpo. Né? Então essa consciência ela não transcende o corpo, ela não está fora do corpo, mas é uma consciência que é solidária com o corpo. E a gente sempre lembra que ele está falando desse corpo que é sensível, que é esse corpo com que eu encontro o mundo pelos meus olhos, o sentido, pelo tato, pela visão, pela audição, pelo sabor, por tudo. Né? Ele fala, olha, essa consciência, ela vai ser solidária com esse corpo. Ela se funda nessa relação de solidariedade. Essa
a consciência perceptiva ela é fundante. Esse sentido primeiro, ele é fundante. Né? Ele chama essa primeira assim, experiencing. Experiencing no sentido de dizer assim, que nós estamos no mundo o tempo todo experimentando. Essa experiência ela não se estanca. Nós estamos o tempo todo experimentando ser homem no mundo com os outros em constante diálogo. Então você não deixa nunca, mesmo que a ciência queira que você pare de experienciar o mundo. Você está experienciando o mundo desde o momento que você acorda e desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Você não para de experienciar o mundo. É constante esse primeiro movimento. Né? Ele fala, você não deixa de experienciar o mundo quando você está dormindo. Você está experienciando o mundo dormindo, num outro estado da sua possibilidade de estar no mundo. E o mundo não te abandona enquanto você está dormindo. Porque os seus órgãos do sentido estão ligados ao mundo. Então, um som de fora faz com que você sonhe coisas diferentes ou faz com que você acorde. Né? Então, o mundo não te abandona, porque você está o tempo todo experienciando. E você não abandona o mundo, porque você é esse ser sensível. Né? Então, as duas coisas estão absolutamente ligadas para ele. Isso está tão ligado que ele vai dizer que a consciência é solidária com o corpo, enquanto o corpo próprio o vivido. Então ele fala, a experiência, ela nunca é interrompida, é uma experiencing, né? É um experienciando o mundo. Tá? Só que quando o símbolo vai fazer a reflexão, ele paralisa. Ele paralisa, então isso fica sendo o do vivido. Eu só posso refletir sobre o passado, sobre aquilo que foi vivido. Eu acabei de ter a percepção, a hora que eu for falar dela, ela já passou. Ela é o vivido. Então o meu conceito é sempre, a minha consciência é sempre consciência do vivido. Né? Aquela história, quando eu digo já foi. Né? Então é sempre sobre o vivido. Então ele vai dizer que essa consciência é solidária com o corpo, enquanto o corpo próprio, sensível, é o vivido. Maneira pela qual nós nos instalamos no mundo, ganhando e doando significações. Né? Então, na terminologia da percepção, ele abre todo esse universo. E é onde ele vai fazer a crítica da Gestalt. Por isso que eu cheguei a ele. Porque, trabalhando com o desenho infantil, etc., a teoria da Gestalt, a teoria da forma, está muito impregnada. Né? E você fica lidando com aquilo. E aquilo não me satisfazia a maneira que a Gestalt coloca. Porque ela faz, inclusive, a leitura da forma e a leitura do desenho da criança. Né? E eu achava não só muito científico, como tinha hora que eu achava meio forçada algumas soluções. Né? Daí, quando eu descobri que ele fazia a crítica da Gestalt, eu fui lá. Então, para mim, ele é o filósofo que faz a crítica da Gestalt. Para mim, o céu está lá atrás, eu nem sei o que é que o céu falava. Né? Eu nem sei aonde que ele vai fundar. Para mim, ele nasce no momento que ele começa a fazer a crítica da Gestalt. E qual é a crítica da Gestalt? Que a Gestalt nunca coloca o homem em cena. Né? Ele diz que você percebe daquele jeito porque aquilo está na forma. Então, a forma é que vai impregnar a sua consciência e você não é dado a perceber, a não ser a tua percepção buscando a melhor forma. Né? Ele não reconhece o informe, o desarranjado, o inconsciente, o caos, nem nada. A Gestalt ela vai estar sempre produzindo a forma na percepção. Né? Então ele vai fazer a crítica, e daí quando eu vou ler a crítica que eu entro de encontro com essa questão e volto a essa questão do vivido e da relação. Então ele diz que isso só se vai se dar, esse encontro, primeiro, entre homem e mundo, nessa relação que eu disse para vocês, é pela questão da intencionalidade. Que essa intencionalidade é o que mantém essa relação, que não se separa entre homem e mundo. Né? E que essa intencionalidade, ela tem que voltar para o mundo. E ela não ficar retida pela consciência representativa que tem uma intenção de dizer que o mundo é assim. Que o homem é determinado ou que o mundo é determinado. Seja pela ideia, né, pelo idealismo, quando diz que é o homem que determina o mundo, é a ideia,
ou seja, pelo realismo, quando diz que é o mundo, que a realidade é que determina o homem. Né? Ele procura fugir de ambas as coisas, tanto do idealismo como de um realismo, dizendo é sempre pela intencionalidade, por isso que isso é singular, e por isso que a minha percepção é sempre a percepção de um homem, de um ser posto em experiência na relação com o mundo. Né? Então, ele vai dizer que essa intencionalidade é o que me inaugura e inaugura o mundo. Ele diz, olha, a Gestalt diz assim, que eu tenho a distância, que quando eu tenho a distância, a percepção da distância, meu globo ocular, retina, ela faz determinados movimentos de acomodação. Quando eu olho para perto, quando eu olho para longe, o mecanismo de imagem retiniana se acomoda, tanto para eu ver perto quanto para eu ver longe. Eu falo, a minha consciência não tem consciência desses movimentos. Como? Quando eu vejo o objeto, eu sei que tem outros entre eu e aquele que eu estou buscando. Mas eu leio a distância, porque a distância se apresenta a mim como forma. A minha não consciência dos movimentos retinianos e a minha não consciência dos objetos que são interpostos no caminho não são a causa da minha percepção da distância. Elas são o efeito da minha percepção da distância. E daí o Merleau-Ponty começa a discordar por aí. Só se pode falar de distância em relação a um homem que tem a intenção de chegar a um determinado lugar. Porque se ele não tiver a intenção, a distância não se põe. Eu olho para o horizonte, vejo Mão Paraná, ela não se põe. Ela só adquire o sentido de distância quando eu tenho a intenção de alcançar algum objeto ou algum lugar. Daí, o meu olho faz essa acomodação retiniana e os objetos que se interpõem entre eu e o outro não são percepção periférica, não. São percepções que contam nessa visão. Elas são causas, são efeito, elas são os motivos que contam. É muito difícil você saber a distância de um lugar para o outro quando você não tem objetos entre você. Por exemplo, você chegar ao mar, sem você ter nada, na própria questão do deserto. Né? Eu tenho o deserto, eu e o mar. Qual é a distância entre eu e o mar? É muito difícil de calcular. Né? Eu estou sabendo qual é a distância. Agora, quando eu tenho objetos no meio do caminho, a distância se dá por esses marcos. Né? Então eu vou calculando. Daí o cálculo é um cálculo de uma consciência que é solidária a um sentimento, a um sentido. Né? Então Merleau-Ponty começa a discutir esse tipo de questão, que era naquele momento que me interessava. Né? Bom, daí ele vai dizer que quando você, o método dele diz assim, que você tem que voltar às coisas mesmas. Né? A redução fenomenológica seria você suspender tudo o que a ciência diz para você voltar à experiência mesma. É o retorno às coisas. Né? E que você deve descrever o mundo. Para você chegar à percepção com esse mundo, é só pela descrição desse mundo e desse encontro. Depois a gente vai discutir um pouco isso. Bom, aqui ele está falando de uma consciência que é solidária com o corpo. Né? Em signos, ele vai dizer que essa consciência perceptiva é consciência do próprio corpo. Ele para de falar de uma consciência e de um corpo. Né? Como ali ele estava ainda sendo solidário com a consciência e com o corpo. Aqui ele vai acabar com essa coesão de consciência e corpo. Ele vai dizer que a consciência é dada pelo próprio corpo. Isto é, o corpo é uma interioridade que se não reduz à imanência da consciência. Tá? Ele diz, olha, eu tenho uma interioridade que não se reduz à imanência da consciência porque eu tenho um corpo que é reflexivo. No corpo, ele já apresenta uma reflexibilidade. Tá? Então, se você pensar que momentos agudos, onde você diz assim, não deu para pensar, mas o seu corpo agiu. Não deu tempo de pensar. Minha vida está acontecendo aquilo, parará, e eu fiz. Depois eu racionalizei e vi que era a melhor solução, ou a pior, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Mas existe uma
reflexividade, né? Uma reflexão que já é dada no próprio corpo. Se ele vai falar que essa consciência perceptiva, ela não é uma consciência emanada da percepção, mas ela é a própria percepção. Né? Ela já é, e isso faz com que o próprio corpo seja reflexivo. Não é minha mente que é reflexiva, meu corpo é reflexivo. Né? Ele se comporta, ele diz. E esse dizer dele, né, no se comportar, já é a sua própria percepção constituída. Ele vai dizer que, além disso, dele apresentar essa interioridade que é reflexiva, a pessoa fala assim, não, é a minha interioridade que faz eu refletir sobre o mundo, né? É o meu pensamento, a minha ideia, a minha mente, né? É essa interioridade que me faz pensar, né? Eu falo, olha, essa interioridade é o seu próprio corpo que apresenta essa reflexividade. Ele falou, ao mesmo tempo, ele não se confunde com ele, não se reduz a essa interioridade, né? E como ele não se reduz também à exterioridade física e fisiológica, que é o que a Gestalt quer fazer. Porque o corpo ele apresenta reflexividade como a consciência e ele apresenta a visibilidade como objeto. Então, ele traz as duas coisas dentro. Ele diz assim, minha mão tocou a outra. Qual é a objeto? E qual é a que toca? Vou falar, essa é o objeto, porque foi essa que tocou, essa que fez movimento. Né? E aí fala, é umbigo. Né? Qual é? Então eu vou falar, essa minha mão eu que peguei nela. Então essa é o objeto e essa sou eu que faço a ação. Né? Então ele vai dizer, essa ambiguidade. Ele vai fazer uma série de jogos de palavras, pensando essas questões, né? Por isso que é nos signos que ele coloca todo esse pensamento. Né? Então, na verdade, ele interessa muito a gente que faz arte e tudo mais, por conta dessa volta ao sentido mesmo, voltar à percepção mesmo, limpar o que a ciência disse sobre o mundo. Né? E quando ele fala voltar, é suspender, na verdade, tudo que a Gestalt disse que você vê desse jeito, e você ir pela experiência mesma, para você ver se você vê daquele jeito. Né? Como é que você sente em relação àquilo. Né? E a relação é de singularidade, e é dada pela intencionalidade. É dada para o meu corpo, que já apresenta uma flexibilidade. Né? Quando ele estava dando a questão da expressão, fica muito marcada nisso. Porque quando ele dizia assim, eu escuto tal música, para um tem um efeito de achar a música assim, para mim ela tem um outro efeito. Né? Ela me traz um outro sentido. Por que não é o mesmo sentido para os outros? Eu posso fazer uma análise do discurso da música e dizer, uma análise musical, né? E dizer, não, análise do discurso, o enunciado é esse, e trabalha com todos os valores da representatividade. A música, ele usa esse acorde, aquele, então ela tem essa representatividade. Né? Só que no mundo da expressão, quando o mundo e as coisas falam comigo, e eu falo com o mundo, ela adquire um sentido que é particular e singular. Tá? A interpretação, a relevância da interpretação é o que eu não entendo. Porque não é possível, e é a coisa que a gente vai ler o texto agora, quando ele fala assim, você tem que descrever e não analisar. Descrever já é uma interpretação. Nós não temos acesso às coisas mesmas. Nós já vamos para as coisas com um sentido, né? por conta dessa própria intencionalidade. Eu não sou sem intencionalidade. Se eu presto atenção, porque senão eu não presto atenção. E daí eu digo que eu não percebo, né? As coisas não se constituem. Mas se eu presto atenção, prestar atenção significa uma intencionalidade. Né? E a interpretação nasce dessa intencionalidade. Então a impossibilidade do retorno às coisas mesmas, por isso que ela acaba sendo uma utopia, né? É um sinal que, assim, olha, suspende o enunciado da ciência. Não acho que a ciência tenha a verdade do mundo. Se você não tem, a ciência também não tem. Relativiza. Né? Ela usa um instrumento para dizer que é um mundo assim. Mas você usou dos seus para dizer que é um mundo daquele. Ambos podem ter razão, porque cada um está com uma visada. E o mundo é feito desses encontros. Então descreva para você.
e suspenda um pouco o que a ciência, o que a Gestalt diz sobre a percepção. Mas suspenda um pouco o que a história diz que você é. Né? Então, em última análise, ele vem que o homem é que constitui aquele sentido, o homem é que dá aquela intenção. Né? A gente vai ler o texto ali nas palavras dele, talvez fique mais claro. Na verdade, quando ele morreu, ele estava reformulando essas questões. Então, você não sabe aonde ele ia chegar. Né? Porque a questão ali estava posta na década de 60, com uma série de viradas. E ele estava escrevendo quando ele morreu. Né? Então você tem os incompletos. Mas para onde chega? Chega na possibilidade que a gente pode entender o que ele está dizendo, pode entender que a radicalidade da volta às coisas mesmas é impossível, e você voltar sempre sem nada, ele está negando a própria história. Está negando você, né, a sua historicidade, não a história do outro, mas a sua historicidade. As outras experiências que você já teve, né, que permanecem com você e que frente ao mundo faz com que você veja o mundo daquela maneira. Né? E experiências N. Né? Quando você, por exemplo, vai perante uma paisagem desconhecida, você reconhece aquela paisagem. Né? Fica aquelas explicações, em outras vidas, em outras isso, mosaico, imagens, e né, parará. Hoje em dia nós estamos tão invados de imagens, nós vemos tanto, né, que a hora que você chega perante a paisagem, você já viu em algum documentário, em alguma propaganda, em algum momento, o mundo visual não é mais segredo para a gente. Né? O dia no serviço estava dizendo, acho ótimo, que agora estou assistindo os documentários, eu não preciso mais ir lá. Outro dia eu estava vendo, imagina, Camboja. A gente nunca vai no Camboja, mas ele estava vendo o documentário do Camboja. Você sabe que tem uma região lá, é muito parecido com o Cerrado. Eu vi lá, eu estava andando. Ok. A hora que se ele for para Camboja, é muito provável, se ele não tivesse visto o documentário, que ele chegasse lá e falasse, mas eu conheço essa paisagem, né? Eu já vi. Hoje nós estamos tão enteivados dessas imagens todas, né, que retornar à experiência quase que é uma necessidade. Né? Eu penso muito na teoria do psicanalista, né? Nessa questão de, como terapeuta, qual é o sentido primeiro, né? O que está, né? Primeiro, volta a experiência, né? E sabendo sempre que essa rememoração não é original, mas já é uma interpretação daquele dado original, né? É muito próximo, por isso que é bem dado nome de existencialista, sabe? Ele retorna, rompe com a Gestalt, rompe com a questão da ciência, da maneira que a ciência se punha, né? Então vamos dar uma lida no texto. E daí você não tem? Acho que eu tenho mais. Alguém mais está sem? É um trecho da minha dissertação de mestrado, né? Como eu disse para vocês. Então, recorremos nesse estudo ao prefácio da Fenomenologia da Percepção, onde Merleau-Ponty explicita o que é esta filosofia e no que consiste o seu método de redução fenomenológica, para então refletirmos sobre as questões que nos interessam, como a existência, o real, a percepção. A fenomenologia só é acessível a um método fenomenológico que consiste em descrever e não em analisar. Esta primeira conotação que o Husserl lhe dava foi primeiramente o desmentido da ciência. Daí vem o trecho que eu estou citando, né? Como ser, como homem, não sou o resultado ou o entrecruzamento das múltiplas causalidades que determinam meu corpo ou meu psiquismo. Eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo devido à ciência, eu o sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido. E se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido, o seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo, da qual ela é expressão segunda. Né?
Então, é a crítica que, na verdade, a ciência ela vai partir o homem e todos vão tentar chegar à totalidade por uma parte. Então, a biologia vai dizer o homem é isso. Né? A psicanálise ou a psicologia vai dizer o homem é isso. Né? A sociologia vai dizer o homem é isso. A antropologia vai dizer o homem é isso. A história vai dizer o homem é isso. Né? E todas elas vão dizer, por um viés, uma totalidade. Né? Então, vai dizer, mas todas essas só podem dizer depois da experiência de um vivido, porque atrás daquele cientista tinha um homem, né? E que por essa experiência pôde, através do símbolo, ir representando. Né? Ele diz assim, a proposta contundente, sim, a questão da existência dos meus antecedentes, do meu meio físico-social, né, na minha caminhada em direção a ele, né, é o que faz nós entendermos por que o proletariado não faz a revolução. Né? Senão você fala, tinha que fazer, meu Deus, né? As condições físicas, as condições sociais, as condições do meio. Né? Daí você fala, não, porque tem uma outra classe dominante, a ideologia, o homem não tem acesso à realidade, ele vê o mundo pela ideologia, daí você desmonta a ideologia. Quer dizer, se o homem voltasse à experiência mesmo, né? E ele não visse o mundo pela ideologia burguesa, etc., quem sabe ele fizesse a tal da revolução. Né? Mas você não pode, você só caminha em direção a isso. Sou eu, né, que escolho ser a filha do meu pai e da minha mãe. Sou eu porque eu posso escolher não ser. E eu vou sofrer o resto da minha vida se eu não me escolho. Mas fui eu que escolhi aquela não escolha. Né? Eu seria outra se eu tivesse escolhido ser a filha do meu pai e da minha mãe em termos simbólicos, psicológicos. Né? A minha aceitação, da minha família, a minha aceitação do meio social, a minha aceitação diz, né, sou eu que caminho para isso. Eu acho que isso você tem indivíduos que não têm a possibilidade dessa escolha. Né? Eu até acredito que nós temos, mas eu acho que tem indivíduos que não têm. Daí Sartre diz, mas ele tem a escolha de se suicidar. Né? Então, em última análise, ele é livre para se suicidar. E se ele não se suicida, é porque de alguma maneira ele acata aquilo. Eu acho uma discussão que não tem fim. Eu acho que não é todo mundo que goza dessa liberdade, não. Bom, mas enfim, né, é o que ele diz, a gente vai vendo o que ele diz. O que se pede aqui, antes ele pediu o primato da percepção, né? Agora é o meu comentário. O que se pede aqui é o primato de uma reflexão, é a reflexão sobre o refletido, né? É no encontro, é no percebido. E daí que ele vai dizer, o mundo que é dado ao sujeito, porque o sujeito é dado a si mesmo. E o sujeito é dado a si mesmo pela reflexão que ele faz de si e do mundo, né? Depreendo dessa afirmação que só me descubro como ser quando experimento construído e constituído, isso quer dizer que não posso assimilar a percepção, a síntese que são da ordem do juízo, dos atos ou da predicação, era aquela crítica, tanto a Gestalt quanto a associacionista, que dizia assim, eu percebo, né, determinadas coisas, depois pela associação eu estabeleço as relações e o significado. Ele vai dizer, não é pela síntese. Né? Além de não ser pela síntese, não é pelo juízo, que seria o testemunho da Gestalt, né? Que eu só testemunho que a forma é daquele jeito mesmo. Né? Então, para ele, o método então, deveria ser da descrição. O real é o que percebo, o sentido que desperta o meu estar no mundo. E não, mas eu não fiz uma interpretação analítica explicativa, mas é uma interpretação, seja avisada que se vê, né? Daí, sobre a percepção. A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem um ato, uma tomada de posição deliberada. Ela é o fundo sobre o qual não é o sentido. Então, eu achei que só essa parte do meu texto é que interessava hoje aqui, nessa aula que começa hoje e termina hoje mesmo, né? Eu copiei daí mais um trecho embaixo, que é o Logos do Mundo Estético, que daí está nos Pensadores, e eu acho que é o texto da Marilena Chauí, porque lá está assim, Chauí e Marilena, seleção de textos, traduções e notas. E daí você não tem quem assina essa página. Então eu dei como referência ela mesma, porque é o que a referência do livro me dá, né? Então, mas isso é uma citação do Merleau-Ponty, que talvez a Marilena tenha selecionado. Daí ele fala assim, eis o enigma, meu corpo é simultaneamente vidente e visível.
ele que olha todos, e aqui ainda vai dizer que além daquele sentido que eu estava pré-dizendo que é pré-reflexivo, ele já vai dizer que esse sentido vai já constituir um logos. Né? Ele já aparece como um símbolo. Né? Mesmo que esteja, que ele diga que é logos de um mundo sensível, mas ele já vê ali essa potencialização. Né? Bom, eu vou dar intervalo para vocês, eu vou ver as coisas que estão naquela exposição. Então, o que eu suspendo talvez seja o meu conceito de arte. Né? Então, a minha tentativa não é suspender o conceito da ciência, é suspender o conceito da arte, da história da arte, da teoria da arte, a hora que eu vou lá. E é impossível, porque no momento você está na fisicalidade, né? Você está ali olhando a matéria. No segundo momento, você já está fazendo todas as associações, tudo, não só da história da arte, mas das coisas que você conhece o mundo. Né? Mas foi um exercício que serve, vamos dizer, hoje, né, como uma, não como uma substituição da crítica de arte, mas como um discurso sobre a arte que parte da exposição mesma e não da teoria da arte. Né? Porque tem muita crítica que, ao fazer a crítica, ela não discute a exposição, mas ela discute a crítica da arte e a história da arte, e daí você não sabe qual é a exposição, o que é. Né? Então, esse tipo de comportamento, que não é só meu, outras pessoas fazem, é voltar aos objetos que estão ali, tentar lê-lo na sua fisicalidade e ver a possibilidade disso. Porque ele já é um objeto cultural. Então, ele já traz nele, enquanto cultura, pegadas. Né? Então, não estou vendo um objeto original no sentido, estou vendo a primeira vez aquilo. Aquilo já foi construído como objeto cultural, ele já trouxe uma intencionalidade nele próprio, por isso que faz dele arte. Tá? Então, tá ok? Eu disse para vocês, né, que no meu doutorado, então eu fiz itinerários de criação e compreensão em artes plásticas. Né? E daí, nesses itinerários, eu fiz uma primeira parte que eu vou conceituando, pensando desde o concreto, neoconcreto, para pensar a construção do objeto da instalação como modalidade em arte, nessa segunda metade do século. Né? E daí, no itinerário dos artistas, eu escolho a Cláudia França e o João Gomes. Né? Eu vou mostrar para vocês hoje algumas imagens da Cláudia e depois a leitura que eu fiz da exposição dela, que chamava Deserela. Né? Bom, antes de entrar na exposição propriamente dita, eu vou mostrar os trabalhos que ela chama de autorretrato, que é uma série que ela faz e que depois ela pensa sobre e que tem o título de autorretratos. Né? Então, nesse primeiro autorretrato, a questão que a gente vê, na verdade, ela é uma mulher, né? Então, o autorretrato tem toda a questão mesmo de uma forma interna, né? De útero, né? De ovário, né? Ao mesmo tempo que você não precisa ter essa leitura interna, você tem uma leitura externa, né? De uma face, né? Ou de uma forma gestáltica, ovalada, que é onde você tem um véu, né? Então pode remeter, enfim, esse autorretrato, pela própria fisicalidade dele, materialidade dele, mas ele remete ao universo feminino. Né? Então ninguém tem dúvida ao ver isso, que está se falando de um universo feminino, né? Está se trabalhando. Esse é um trabalho que tem que ser visto de perto, né? Principalmente porque isso é chapa de ferro, né? Depois você tem esse véu, e aqui você tem gravado um poema. Né? Então ela escolhe um poema e ela grava esse poema dentro. Né? Então você tem, e esse poema fica velado por esse véu, como se essa interioridade estivesse velada por uma pele. Né? Então você lê esse poema, seria você ler essa interioridade, né, coberta por um véu, coberta por uma pele. Né? Então é um trabalho que você tem que interagir com ele no sentido de que não basta a visão de longe, você tem que chegar perto e você tem que se afastar e você tem que ler. E eu gosto muito desse jogo que a Cláudia faz, né, no trabalho dela, que eu acho que é bastante instigante, que eu gosto muito. Né? Essa série tem diversos, tem muitos trabalhos. Eu escolhi esses dois, porque esse
virar agora é assim, né? Quando mais perto chegar, a gente descobre também. Esse é um outro trabalho de autorretrato, que no 95 é materializado sobre a quina de paredes, né? Ela pega os palitos de madeira, né? E ela constrói pegando a quina da parede. Então essa linha aqui do fundo que vocês veem, de LED, né? Seria a própria quina de parede, né? E essas varetas vão sendo coladas para construir esse corpo, né? E daí você tem nesse trabalho a questão da corporeidade posta, daí nem é um universo feminino, masculino, né? Mas é um corpo, um objeto posto, né? E tem um jogo daí com a luz, com a sombra, com a trama e uma série de coisas, né? Ela vai pela própria trama de linhas, ele é muito delicado, é muito sensível, ele fica pela própria trama das linhas físicas e da sombra dela, você vai fechando de diversas formas, né? Você fecha uma forma aqui em cima, você fecha uma forma aqui embaixo, né? Bom, no trabalho da Cláudia, né, que como trabalho de todo artista, você tem a questão que a gente chama de recursividade, né? Ou seja, os recursos do universo, a obra posta, ela vai sempre retornar, né? Ela retorna por outros viés, mas ela retorna, né? E isso vai ficar claro na leitura da obra, né? Ai, que saco, é isso? Eu entendo todos. Bom, esse é um livro de pena sobre tecido. É um dos primeiros trabalhos dela, ainda de 88, saindo da Faculdade de Belas Artes, né, desenho, e para ela o forte dela era o desenho, né? Então é o primeiro trabalho dessa época que ela guarda até hoje como um trabalho inaugural. A partir desse trabalho, ela falou, ok, né? É esse universo que eu vou enfrentar, né? É esse universo das artes plásticas, esse universo do desenho. Por isso que eu faço o itinerário dela no meu trabalho de objeto de instalação, porque ela começa com o desenho, depois ela chega ao objeto, por conta das próprias críticas dos professores, dizendo que esse desenho apresentava uma volumetria, como se ele pedisse para ir para o espaço, que ele era um desenho, mas que ele se construía quase como uma pedra, quase como alguma coisa que sai, que está pedindo. Então os próprios professores orientam ela a ir para o tridimensional e sair do desenho, né? Achando que aquilo que ela fazia pedia um outro meio, né? Que não o desenho. E isso abala muito, porque ela passou a Belas Artes toda achando que era desenho, a vida dela, né? Que era desenho. Daí a questão, né? Da crítica. A questão não é a crítica, é quem diz para você. Se são pessoas, se são professores, que você respeita, que você gosta e que você... Ai, ele é terrível. Se é esse professor, e no caso foi o Wilker de Castro, né? E foi o Sampaio, que eram duas pessoas muito fortes dentro da escola. Quer dizer, a hora que eles elogiam, mas falam, ó, minha filha, vai lá mexer com a pedra, vai lá no frio, vai lá, você não tem como recusar essa orientação do professor, né? Então ela pega esse caminho do desenho, ela vai para o frio, ela constrói o objeto, ela fica muito tempo no objeto. Então aqueles trabalhos que eu mostrei para vocês anteriormente, dos autorretratos, é considerado ainda um objeto, né? Então ele é uma tridimensionalidade, mas ele é considerado um objeto. No caso das varetas, né, do segundo, é um objeto instalado, porque ele se instala na própria parede, ele precisa desse lugar, né? Mas o outro, anterior, ele pode ser posto na parede, que é um fundo, que é um plano, né? Então ele pode ser colocado em qualquer lugar. O outro já é um objeto que pega um espaço próprio, que é a quina da parede, né? Então a Cláudia tem esse trabalho como inaugural, esse desenho, né, como um momento que ela vai, então... Aliás, deixa eu ver agora.
E esse trabalho já é um trabalho de 95, que é aqui na universidade, naquela espelho d'água que tem na frente da biblioteca, na entrada da biblioteca, né? Onde ela montou esse trabalho de novo, ele se aparece, né, na instalação, mas ainda com um objeto se instalando naquele espaço. Tá? Então, o que ela queria dentro daquele espaço, ou a dimensional do resto não dá, né? Mas você tem a base, você tem o espelho d'água, e ela coloca esse tecido formando. Eu chamo esse trabalho de monte de Vênus, e ela não gosta, mas ok, né? Mas ele constrói-se como um monte mesmo, né? O tecido fica avolumado no centro, e ela tem esse desenho que é dado durante tudo. Então ela desenha, né? Ela vai na textura toda no centro, depois ela instala esse tecido, né? E aqui você teria pontas de vergalhão segurando cada ponta, né? E no processo, né, o artista, para fazer a mágica de que a coisa fica como ela quer, ela consegue esse volume de que maneira? Ela abre guarda-chuvas embaixo desse pano. Tá? Então ela instala os guarda-chuvas por baixo, e o guarda-chuva sustenta essa volumetria que ela quer com o pano. Tá? E daí ela prende o pano com 4 vergalhões, que são esses ferros de aço, né? E em cada ponta para sustentar, para fixar o trabalho, né? Só que ali, no momento de vento, que foi a época que ela expôs, isso não se sustentava. Só as pontas não sustentavam. Né? O vento entrava e aquilo e as sombrinhas e a coisa toda. Então ela teve que construir esse outro artifício em ferro que seria para fixar o meio. Né? Então é um trabalho que ela não aprecia tanto, porque ela não vê esses fixadores aqui. Né? Ela vê o trabalho mais limpo, só mesmo um monte e os vergalhões segurando. Né? E daí você teria, eu acho que tanto no outro que vocês viram, o desenho é bastante híbrido. Né? No outro a gente pensa, tem pessoas que olham e falam assim, é uma cabeça, não, né? É uma xoxota, não, é uma glande, não, é um bicho, não, é isso, né? Quer dizer, é um desenho que nele todo ele condensa os hibridismos pela própria técnica que ela usa, pela maneira que ela usa. E aqui você teria de novo, na minha leitura, os dois símbolos mesmo, né? Por isso que eu chamo de Monte Vênus, mas você tem aqui os vergalhões também que se colocam de pé e se sustentam isso, né? Quase como quartiões dessa forma, né? Então ela não gosta, ou seja, essa solução é uma solução arranjada para sustentar a coisa ali, mas eu não acho que serve também. Eu acho que essa moldura aqui, esse aço que fixa o tecido, eu acho que ele não quer a harmonia do trabalho. Eu acho que ele casa com o trabalho. Né? Bom, eu mostrei esses trabalhos que são anteriores, só para a gente pensar mesmo essa questão da recursividade do artista e do seu repertório. Né? Então, quando ela para de desenhar, ela vai para a volumetria, ela vai para o tridimensional, o desenho vai atrás. Né? Ela tem que ir lá desenhar. E é o mesmo desenho, vamos dizer, né? É a mesma linha, é a mesma achura, é a mesma coisa que ela vai. Quando ela vai para o trabalho do autorretrato, você tem a linha ali, você tem o desenho do rosto, né? Só que com a matéria, não mais no traço. Né? Quando você tem as varetas fazendo aquela outra volumetria do corpo, né? Daquela corporeidade, você tem ali a linha de novo, né? O desenho de novo, a sombra de novo. Então você vai mudando de patamar, você vai acrescentando o seu trabalho, mas você não perde aquilo que é seu, né? No caso dela, tem outros artistas que sim, agora do homem, etc. Né? Bom, eu vou agora passar a sessão de slides, que é da exposição mesmo, tá? Isso daí eu vou contar um pouco do trabalho antes da gente ir, né? Esse trabalho dela chama Desereto, né? E a palavra desereto é uma palavra híbrida também construída, que ela junta o des e oreto, né? Para ela, no primeiro momento, diz assim que o desereto, vocês viram os trabalhos dela antes, eles tinham uma verticalidade, né? E nessa exposição ela vai procurar privilegiar a horizontalidade. Né? Então, para ela, ele deixa de ser a verticalidade, né? Essa
predominância da indicação no sentido vertical, ela é tentar trabalhar com uma horizontalidade. Né? Então, ela vai mudar o foco de construção dela. Né? Então, ela nomeia desereto por conta disso, porque seria um desereto, né? E porque a palavra guarda também a coisa do deserto. E ela, não sei se vocês conhecem o MUNA, né? É um museu de arte universitária, e ele, as paredes são brancas, etc., e ela instala poucas coisas. Na hora que você entra, o que você tem o sentido é que a galeria está deserta. Né? Eu tenho uma professora que falou assim para ela, eu fui lá para ver só como se encher aquele lugar, né? Porque sempre a gente faz coletivas, né? Quando uma pessoa expõe só o trabalho dela, ele vai para a sala da pesquisa, que daí é uma sala, né? Que daí fica, normalmente quando a exposição é toda, né? A não ser quando artistas vêm com uma série de materiais, etc. Então, a gente estava assim, como que é, Cláudia? Vai encher aqui, né? A galeria e ainda a sala de pesquisa, né? Uma produção de agora, né? Então muita gente foi lá para ver. E o deserto era nesse sentido, a gente vê a arquitetura também da galeria como um deserto, né? Onde as obras não preenchiam essa galeria. Você tinha a galeria ainda, você tinha a arquitetura fazendo parte do trabalho, né? Então ela dá o nome do deserto. E essa é a entrada, a gente entra, está o Cláudia França, o deserto escrito no chão, né? Aqui nós entramos por aqui é um corredor, aqui é a parede que separa o primeiro piso, aqui você tem um vão entre as paredes, então a gente entra por aqui e entra e vira e entramos aí na galeria, né? No primeiro piso. Tá? Quando você entra, tá vendo? Você tem aqui o Cláudia França, né? Da forma anterior. Quando você entra aqui, o que você vê é isso, a sua primeira imagem. Né? E a distância, porque aqui você tem todo o espaço da galeria, tá? Do primeiro piso. Né? Então você tem a distância e você tem esse recorte, né? Que ela chama de paisagem montanhosa. E eu, quando eu vi, eu fico com paisagem mesmo, depois pelo nome eu faço outras diferenças. Né? Você entra, daí você tem ainda aqui, né? Você entra e você tem aqui essa pedra de mármore instalada. E no outro canto, essa volumetria aqui. Né? Agora pintada de branco e mais monumental do que aquela anterior. Que vocês viram, tá? Aquela outra de madeira que não era madeira pintada. Ela tem uma iluminação que faz com que de cima e de outros lugares você a veja pelo desenho e pela sombra. O slide é assim, é difícil de mostrar, né? Para quem não conhece o MUNA, essa parte é a parte de baixo, daí você tem uma escada, né? Então aqui tem isso, aqui tem a paisagem e do lado de cá tem a pedra. Daí do lado de cá você tem uma escada, essa parte superior, aqui tem o escrito dela na parede, né? Esse é o lado de cá. Do lado de lá é o lado da galeria do primeiro piso. Isso daqui é a entrada da galeria, que a gente tem um corredor, então essa é a parte de trás daquela paisagem que vocês viram anteriormente. Esse corredor é todo escrito, né? Essa parte de trás que vocês viram agora, no chão, ele é todo escrito com letras adesivas, Arial, que levam até onde você vai subir, que tem uma escada. Daí está todo escrito, né? Ela vai dizendo, você vai andando e você vai lendo como se fosse degraus de sentido. Eu também queria que você o percebesse de outro modo, Paraná. Então ela vai conversando com você desde a primeira palavra, dizendo o que ela quer, o que ela sente. Ela vai manter um diálogo com o espectador nesse corredor até ela chegar na escada. Você sobe, daí a escada, você subindo a escada, ela está escrito lá para você subir a escada, você sobe, ela continua te dizendo coisas aqui e do lado de lá tem uma série de nomes colocados, invertidos daí. Aqui você lê
de lá para cá, os nomes você vê ler daqui para baixo. Eles são um vai e o outro vem. Nesse corredor, quando você chega, que eu falei que o guia, né? Ela escreve, perceba antes disso, porém, perceba, né? E ela escreve Cândido profundidade. Né? Então, ela escreve umas coisas, vocês viram a escada, quando você vira, ela te dá um toque que você vai na atenção. O corredor ela fala, mas antes disso, porém, perceba. Né? E daí você olha para o corredor e você lê a palavra profundidade. Ela fez isso para esse museu? Para esse, isso, para o mundo. É toda uma exposição só. Bom, daí você viu a profundidade, você entra na sala. Quando você sai da salinha, que daí você chega na sala que vocês vão ver daqui a pouco, quando você sai, lá dentro ela te contou, naquele texto, o que você ia ver na sala de pesquisa. Daí ela diz dos nomes, né? Mas a lista eu gostaria que você a lesse nesse espaço, quem sabe o seu nome está figurando aqui. E daí é o corredor contrário, que a gente volta e que a gente vai lendo todos aqueles nomes até acabar o corredor. E essa é a sala de pesquisa, que eu não consegui um slide para a gente entrar, mas quando você entra na sala de pesquisa, o que você tem no chão são plantagem dos dois cães dela em tamanho natural, né, que estão colados no chão. No centro você tem uma maquete em branco da casa dela, né, como a casa dela é, só que sem teto. Isso tem um tamanho, 1,5, depois eu vejo o tamanho. E nessa parede, como que abraçando a parede toda, o trabalho anterior dela, que foi a defesa de mestrado dela em Porto Alegre, esqueci o nome, Faculdade de Artes Visuais, eu acho, ela fez uma coluna no espaço que ela tinha, ela instalou uma coluna, no espaço tinha uma coluna de verdade, e ela fez uma pseudo-coluna lá dessa, só com roupas. E ela pediu, como é um trabalho comemorativo, ela pediu que todos os amigos, ela listou, ela pegou todas as agendas dela e fez uma listagem de todos os amigos dela desde a mais tempo infância, começando pela primeira pessoa que a mãe, né? Que ela viu, entre aspas, né, quando ela nasceu, né? Então, a mãe, o pai, as irmãs, e depois as pessoas, ela vai listando todas as pessoas, e ela entrou em contato com todas as pessoas, pediu que todo mundo enviasse para ela uma peça de roupa branca, que não fosse nem calcinha, nem sutiã, nem cueca, né? Mas uma peça de roupa branca. Com essa peça, ela colocou dentro, ela viu que ela não conseguiria construir a coluna pela desigualdade do tamanho das peças, então ela colocou essas peças dentro de toalhas, tecidos brancos, dobrou, todos do mesmo tamanho, né? E ela fez aí a sua coluna. Só que a coluna, quanto mais roupa você colocava, mais ela cedia, né? Então a impossibilidade dessa coluna se concluir e atingir o teto. Então isso tinha toda uma leitura, né? Só que ela ficou com essas peças de roupa, né? E quem sabe devolver, né, para as pessoas. As pessoas não, fica, dá de presente, dá no asilo, faz o que você quiser, né? E ela até decidiu o que ela vai fazer. Ela pegou essa casa dela, né? A casa dela, ela pôs todas essas peças na parede toda, da casa toda, e ela fotografou todas as peças, né? E depois ela fez uma montagem dessas peças, encaixando como se teria dado na casa dela, né? Mas encaixando uma na outra e formando essa fita que vocês veem aqui. Então, quando você entra nessa sala, você tem os dois cães, essa casa, e você tem essa fita de fotos que passa pela sala toda e que você só vê a foto dessas coxas, né? Dessas roupas, você vai olhando, e na verdade é mais legal você olhar ela como uma fita, como um todo, mas quem doou a peça, vai lá ver se identifica a sua peça. Muita gente que fica lá olhando foto e com fotinho, tá? É muito divertido esse pedaço. Eu fiz isso.
aquela tomada de entrada da sala, né? E essa sala lá chama-se sala de pesquisa, né? A parte de baixo a galeria. Tem uma outra tomada. E daí a gente sai do corredor e tem o nome de todas as pessoas que doaram as roupas. E daí a gente vai embora, ok? Então, eu vi essa exposição, né? E daí eu escrevi. O texto é meio longo, né? Se eu sentir que vocês estão meio cansados, eu paro, tá certo? Aí começa assim. Somos, enquanto público, visitantes e espectadores, orientados desde o início do processo da visita à instalação de Cineto pela intenção da artista em nos conduzir. Assim, a porta principal de acesso ao MUNA encontra-se fechada. Entramos então pelo fundo, que possui um pátio interno que dá acesso tanto à galeria como ao auditório e às oficinas. Dirigimos-nos à galeria, tendo acesso já ao espaço rebaixado do primeiro piso. Atravessamos uma zona de sombra, propiciada pelo recorte do espaço por duas paredes que deixam dois corredores laterais e um vão que nos introduz no grande espaço do salão. Era aquele corredor que eu falei para vocês onde ela escreveu, Desereta Cláudia França. Então a gente não entra pela parte principal, a gente entra pelo fundo, e entrando pelo fundo a gente entra nesse corredor, né? Bom, então, vão que nos introduz ao grande espaço do salão. Temos então uma vista frontal da paisagem montanhosa, tecida pela sobreposição das linhas de costura, bordado e fios de lã, dispostas no guarda-corpo. Então, aquela paisagem é só linha, né? E são linhas de costura, de bordado e fios de lã, né? Bom, no guarda-corpo, que é o parapeito, que a gente chama de parapeito, né? Mas na arquitetura chama-se guarda-corpo, e não parapeito. Esse guarda-corpo de alvenaria, mais o seu comprimento interior que encontra o chão da galeria, piso 1, tem uma altura aproximada de 2,20 metros e uma extensão de 8 por 64. Toda essa área é ocupada pelo trabalho paisagem. A sensação primeira, ao termos acesso ao piso da galeria, é de que entramos em um templo. Sensação dada não pela semelhança com templos reais, mas sim pela sensação-semelhança produzida pelo silêncio denso que ecoa na arquitetura desnuda desse espaço, que tem um pé direito considerável. As suas estruturas de madeiras que sustentam o telhado exposto, a brancura virginal das paredes que se erguem e recortam esse espaço, dão-nos o sentido do monumental. Então você entra, você tem sensação, né? Eu tive essa sensação de estar entrando num templo, e daí eu pensei, por que essa sensação? É pelo silêncio e porque a galeria ela tem as paredes são brancas e as paredes não se fecham por dentro. Ela tem umas vigas de madeira e você vê o telhado. Então você não tem nada fechando em cima, você tem uma questão de altura mesmo posta, né? De monumental o espaço, ele fica aberto, né? E você tem uma sensação de silêncio de conteúdo branco e tudo, né? Bom, paisagem se apresenta como um recorte pictórico. As linhas e fios negros se agregam, formando as camadas mais profundas, e à medida que o volume vai se dando, entram as linhas e fios terrosos, para criar áreas de luz, que chegam a apresentar uma luminosidade amarela. Vocês viram que, quando vocês viram, aparece muito tom terroso, aparece nas linhas, né? Aparecem assim, uns claros, né? E na verdade é só linha preta e misturada com os tons terrosos. Mas quando você põe o preto, depois você aproxima as cores terrosas, elas adquirem uma luminosidade que chega quase ao amarelo. Tal processo de composição cromática remete a um processo semelhante usado pela pintura barroca. Cabe ressaltar que, sob essas camadas e linhas e fios, a artista estendeu peças pessoais de roupa em tons negros e terrosos por sobre o guarda-corpo, de maneira a constituir uma espécie de base pictórica e colimétrica para o assentamento dos fios. Quer dizer, para ela conseguir uma ondulação, se fosse só no fio, haja fio, né? Então ela colocou algumas roupas pretas embaixo para não volume e cobriu com os fios, né? Você não vê a roupa, você só vê os fios. O espaço entre nós e a paisagem não é grande.
Avançando, perdemos o recorte de representação, né? O recorte de representação é a paisagem, né? Que é algo a ser visto de longe. Ao buscarmos o toque, aproximamos-nos do que se quer, mas não se pode acariciar. Nós encontramos com a materialidade desse amontoado de linhas fios que, ao se acumularem por um ato exacerbado de empilhamento, oferecem relevo colorido ao eixo horizontal do guarda-corpo e a verticalidade da descida até o chão da galeria. Linhas leves que abdicam da sua individualidade visual para produzirem uma zona de peso, de textura que nos afeta. Nessa região e nessas necessidades de centros de tecelagem, onde as tecelãs idosas ensinam às novas gerações o repasso, o crivo e a urdidura para a confecção de tecidos, colchas e cobertas para os corpos, tapetes e panos para o plano do chão e dos móveis, usos tradicionais que, entretanto, as novas gerações buscam alterar com a criação de novos crivos e novos usos para os tecidos, tudo isso faz com que o nosso encontro com essa materialidade seja familiar e a identificação seja reconfortante. Então, até agora, eu estava procurando fazer um ponto de pé, descrever, né? Vamos lá, vou descrever direitinho o que eu estou vendo, é a imagem, a representação, mas é o fio. Só que chega um momento que você percebe que você tem um afeto por isso. E esse afeto vem de uma região onde a questão da tecelagem dos fios está posto para a gente, né? Você se identifica, você sabe o que é aquilo, né? Bom, então você já mostra que sabe, não adianta você querer suspender, né, tudo que você conhece. O que você conhece vem, e ele vem como afeto, né? Bom, desde logo, nesse composto de sensações em que a matéria sobe e domina a composição, a afetabilidade da linha, dada pelos fios de algodão e lã, e a intensibilidade dada pela profusão de linhas, nesse acúmulo de fios que descem silenciosamente, em ritmo fremente, nos afetam, embaralham nossa visão, nossos sentidos, e o corpo recua. O afastamento recupera a paisagem, e ainda agora lembramos-nos de Minas, porque em Minas estamos, e essa é a paisagem solo, independente do cerrado onde habitamos, encontramos em solo imagístico e simbólico. Voltamos então nosso corpo e na diagonal visualizamos um nicho, uma forma, abstração geometrizada, percebida como antropomórfica, pela verticalidade do seu eixo e pela sua escala, construída no canto, formado pelas paredes que se encontram. Caminhamos até ela. A forma se apresenta como volumetria vazada, constituída por filetes, palitos de madeira pintados de branco, que se articulam entre si com aparelhos, em um equilíbrio precário, uma vez que suas extremidades estão coladas na parede, no perfeito encaixe, cada vareta sendo colada equidistante da anterior, de maneira que o intervalo regular entre elas cria um ritmo visual. A escala da forma remete ao do corpo humano, e o trabalho de iluminação, proporcionando a proliferação do elemento gráfico, projeta a sombra desse corpo, o que gera uma materialidade densa e precária da forma como um todo. Ela e a sua cor, sombra, formam um composto, um ser de sensação, sugerindo fragmentos do corpo, parte superior, o torso, no sentido de tronco e no sentido de sinuoso e sua sombra planificada, que inicialmente assemelha-se a nós. Por isso, forma antropomórfica, ainda que o objeto nada tenha a ver além da sua estrutura formal, sua materialidade e corpo. Compreendemos então o antropomorfismo com que essa relação inicial que coloca em jogo a dupla formatividade, a da volumetria vazada, em sua estrutura geométrica frágil, e da implicação corporal subjetiva. A interioridade se apresenta aí, na dobra de uma constante dialética visual, a evidência óptica e a evidência da presença. A forma antropomórfica, como volumetria vazada, é constituída de espaço e de vazio. O vazio como um processo para inquietar esse volume, esse objeto, ao dar-lhe movimento, um ritmo entre os espaços das linhas varetas e também no interior da forma, que encontra na sombra seu complemento exterior, planificado e sinuoso dela associado. A afetabilidade da linha vareta de sua sombra projetada compõe a forma presença
que se sustenta no espaço real. A sensação é de alteridade, de devir outro, que toca na matemática existencial do ser e sua sombra, do ser e seu duplo. Esse caráter fantasmático, essa experiência de semelhança e estranhamento inquietante nas palavras de Huber, faz-nos ter o desvelamento. O sentido é feito da estrutura do objeto e das forças da composição que o afetam, atravessando da construção da forma que se dá como formação, da forma como presença, pseudo-sujeito, e da presença como apresentação, desmanchando assim outra formação perceptiva, habitual. Deixamos esse autorretrato possível a visualizar o terceiro elemento instalado no outro lado da galeria, da sala-galeria. Para lá nos encaminhamos, e no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Os versos de Drummond nos ocorrem, acordam os outros versos acordando a nossa memória. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É o verso do Drummond, né? É o poema todo. Deparamos-nos com a pedra de mármore branco, com seu desenho de linhas petrificadas. Pedra de tamanho regular, com 2 centímetros de espessura, suspensa no ar, uns 10 centímetros acima do chão, que constitui o fundo do qual ela se destaca. Diante dela, temos 2 atitudes possíveis. Adotar a atitude tautológica da percepção da pedra mármore como totalidade, privada de qualquer imageria, reduzida ao geométrico, ao concreto, sem apelo ao conteúdo, ou reconhecer que esse conteúdo é plano idealizado, de beleza pura, que nos diz da interpenetração do tempo na construção da pedra mármore, dessa materialidade exposta. Sensação de origem, princípio e finitude, instante e forma do eterno, composto de sensação mínima e plena. A pedra mármore, pela memória associativa da presença, indica sempre um lugar da memória, pedra lápide, pedra memorativa, documental, celebrativa, ou matéria nova, ponto inicial da escultura, ou ainda elemento arquitetônico, memória pontual de uma parede de pedras de mármore branco que existia antes nesse local. Como pedra instalada, suspensa, não tocando o chão, fala-nos de uma composição, de um espaço e de um tempo, onde a força gravitacional exerce uma atração, puxa para baixo. Não há como não evocarmos, mais uma vez, o estudo de Huber em O que vemos e o que nos olha. E a experiência não se encerra aí. Só foi muito cansativo. Depois eu subi a escada, né? Eu só queria mostrar assim, que era um exercício que eu fiz pegando essa coisa do meu ponto, de voltar à experiência mesmo, descrever a experiência mesmo, suspender os conceitos que eu tenho, o que é objeto, o que é instalação, o que é isso que eu estou vendo, em vez de perguntar o que é isso, eu descrever o que eu estou vendo. E descrever o que eu estou vendo, dizer da minha sensação. E ver da impossibilidade de você ficar só nisso. Porque cada coisa chama a sua lembrança. Na hora que eu vejo os fios lá, não lembro desses fios. Na hora que eu vejo outra coisa, eu me lembro de um tronco, eu me lembro do fantasma, eu me lembro do pseudo, né? Do outro, do alter ego, me lembro da minha formação em psicologia, não tem por onde. A hora que eu toco a pedra, eu me lembro que essa pedra é pedra de lápide, né? De enterro, né? Memorativo, de tudo. Ela tem um fundo. Então você não é que você suspende, né? Você suspende os conceitos e as definições. Isso é arte? Que arte é essa? Se objeto, se é isso, e você começa a descrever o que você vê, e você encontra, no sentido, no encontro, uma significação, né? Então era isso que eu queria ler para vocês e encerrar o curso. Dessa diferença que eu estava te falando, mesmo do curso, né, que ele coloca da reflexão e até a reflexão do Merleau-Ponty, porque ele coloca que é necessário antes a experiência vivenciada para depois a reflexão. Isso. A maior diferença, então, deles, na verdade, é essa para a reflexão. Não, a maior diferença deles é que o Céu fala de uma consciência imanente no sujeito transcendental. E o Merleau-Ponty não vai falar do sujeito transcendental. Ele vai falar de um sujeito que só existe aqui e agora, no mundo, e que é nessa relação que ele estabelece, então,
que essa relação do sentido, né, quando eu estou descrevendo, ela é pré-reflexiva. Quando ela começa a ser reflexão? Quando eu começo a doar sentido. Quando além de escrever, né, mas o Merleau-Ponty ele acaba dizendo que essa é a percepção do corpo. Né? E é nessa experiência só que você pode chegar ao símbolo e começar a falar dela. Porque se você não tiver essa experiência dela, você não tem o que dizer, então é melhor você ficar calado. Né? Então tem pessoas que dizem assim, eu fui lá e não vi nada. Então se você não viu nada, você não tem nada a dizer. Né? A experiência não se deu, não diga nada. Né? Agora, se você tem a dizer, é porque alguma coisa você viu. Daí é melhor você descrever para você o que foi mesmo que você viu, e daí você começa a chamar os sentidos. A grande dificuldade é que as pessoas vão para a exposição e elas acham que elas têm que entender os conceitos da arte. Ela tem que entender, é abstração. Eu falo, isso é da. Se é abstração, você vai ver que é abstração. Se é figurativo, você vai ver que é figurativo. Se é isso, se é só cor, você vai ver que é só isso. Então não fique querendo achar que você tem que ter os conceitos. O figurativo é um movimento de arte que se deu. Isso, quem tem a obrigação de saber é o aluno da arte. E daí o que me dá nervoso é que o aluno da arte vai lá e não sabe nem esses conceitos. E também não tem a paciência de ver e de escrever para si mesmo, como se não fosse dado a ele fazer isso enquanto aluno, como se ele tivesse que esperar se formar para daí ele poder falar, fazer, escrever. Enquanto é aluno, parece que ele se vê interditado, ele não pode fazer isso, então, ele nunca sabe nada, nunca. Você pergunta o que você viu, o que a senhora? O que a senhora? Não, a senhora vai falar, sim, a senhora adora falar. Mas o que você... não você não. Então é muito engraçado, fica interditado. Acho que parece que tem que ser uma autoridade para dizer, né? Na verdade não precisa. Os nossos sentidos, né, é o que nos abre para isso. E o objeto de arte ele tem que remeter ao sentido, por mais conceitual que essa arte seja. Então eu queria agradecer a vocês.